Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, também conhecido assim. Eu sou psiquiatra, psicoterapeuta com um método de trabalho chamado psicodrama. Como eu sou psiquiatra clínico, então eu gostaria hoje de tratar de uma coisa que faz parte da minha vida há mais de 40 anos, que é o preconceito em relação à psiquiatria. Regra geral, todos os pacientes que vêm a primeira vez ao meu consultório, antes mesmo até de saber qual a razão que os levou a vir até aqui, eu faço sempre a mesma pergunta: como você se sente vindo a um consultório psiquiátrico? Muitas pessoas, até por elegância ou por educação, dizem: não, para mim tudo bem. Quando alguém me diz isso como paciente, tudo bem via um psiquiatra, eu sempre pergunto: é a mesma coisa que você ir a um oftalmologista? Invariavelmente as pessoas dizem: ah, não, é diferente. Pois é, essa diferença é que eu queria tratar aqui. Psiquiatria pertence à medicina, é uma especialidade médica. Mas, ao mesmo tempo, é a única especialidade que, muito provavelmente, se você tiver um amigo que precise de um cardiologista, por exemplo, você recomendaria o seu. Então, recomendar qualquer outra especialidade ou ir simplesmente a um médico clínico é uma demonstração de zelo, de cuidado e de preocupação. Mas quantas vezes você mandou alguém a um psiquiatra? E geralmente, quando se manda alguém a um psiquiatra, é por raiva, por agressão, por desqualificação. Você é maluco, você deve procurar um psiquiatra. É uma frase comum. Então já essa é uma primeira diferença entre a psiquiatria e as outras especialidades médicas. Todas as outras especialidades são sentidas como objeto de ajuda, como fontes de ajuda. Enquanto que a psiquiatria, normalmente no dia a dia, ela é usada como elemento de agressão. A palavra psiquiatra ou psiquiatria é usada como elemento de agressão. Muito provavelmente você nunca xingou ninguém de glaucomatoso, você provavelmente nunca xingou ninguém de infartado. Isso são diagnósticos médicos. Mas com certeza você já xingou alguém de maluco, doido, imbecil, idiota, débil mental, demente, histérico, psicopata, bipolar. Tudo isso são termos novos ou termos já tradicionais na psiquiatria, mas são termos psiquiátricos. Então, psiquiatria é a única especialidade em que o próprio diagnóstico já é ofensivo, porque você já foi usado, essa palavra, que é o diagnóstico, já foi usado num contexto agressivo, num contexto de desqualificação. Então, quando o paciente recorre a um psiquiatra, a sensação imediata dele é de desqualificação. Por isso se protela tanto. Mesmo quando recomendado, mesmo quando sugerido, mesmo quando adequadamente sugerido, mas geralmente a consulta ao psiquiatra ela é mais protelada do que a consulta às outras especialidades médicas. E o psiquiatra é apenas um instrumento de ajuda. E como toda especialidade médica, você há de pensar que o conhecimento médico não muda a cabeça do médico. Então, obviamente, você vai encontrar médicos com posições existenciais, posições morais, posições políticas completamente diferentes um da outra. Mas não pertence à medicina, isso pertence ao exercício dela, à parte humana do exercício dela, não ao conhecimento médico. Então, você vai encontrar psiquiatras, como todos os médicos, que sejam autoritários, que sejam discriminatórios, como, obviamente, você vai encontrar a grande maioria dos profissionais da área de saúde, que são seres humanos que detêm um conhecimento específico sobre a saúde física ou mental e que estão ali disponíveis para ajudar você num determinado momento da sua vida. Então, recorrer a um psiquiatra não deveria, embora seja na prática, não deveria ser uma desqualificação. Só que aparece aí o preconceito.
O que é a palavra preconceito? É algo que vem antes do conceito, ou seja, não é definível, não é racionalizável. Conceito é algo que a gente pode racionalizar, que nós podemos racionalizar. Mas o pré-conceito, como o pré-juízo, o pré-julgamento, são coisas que independem de uma racionalização. Eles não são racionais, eles são anteriores à razão. E o temor à psiquiatria é anterior à razão. Por quê? Porque psiquiatria não é uma especialidade de doença única, como geralmente se pensa. Ninguém imagina que um cardiologista cure exclusivamente de infarto, embora seja provavelmente a doença cardiológica mais conhecida popularmente. Mas ninguém imagina que só exista, o coração só possa funcionar mal de um único jeito. O mesmo acontece com a psiquiatria, mas no imaginário o psiquiatra é um doido que cuida de tudo. Quando existe, todas as piadas são feitas com psiquiatra, não é uma piada feita com outras especialidades em geral. Mas o psiquiatra e o seu paciente são as únicas, ou provavelmente são a grande maioria das piadas envolvendo o médico, tem a ver com o paciente psiquiátrico e tem a ver com o profissional psiquiatra. O que traduz o nosso preconceito contra essa área específica. E que área específica é essa? É a nossa vida mental. Normalmente se recorre ao médico para ajuda ao corpo, e o corpo tem uma definição muito ampla. Inclui até o cérebro. Uma pessoa que tem um tumor no cérebro, ela recorre ao neurologista. Ou se alguém sugerir um neurologista, ela recorre como fonte de ajuda. Ela não se sente desqualificada por buscá-lo. Uma pessoa que seja sugerido ir a um cardiologista, ela não se sente desqualificada por isso. Mas obter ajuda sobre a vida mental é como se a vida mental fosse obrigação da pessoa e, portanto, quem tem ela desorganizada de alguma forma é mais um pecado do que um transtorno. É como se fosse obrigação da pessoa tomar conta da sua vida mental e não poder ser ajudado em relação a dificuldades que porventura ela tenha. O corpo pode ser ajudado, o corpo inclusive o cérebro, mas a mente, né, o funcionamento do cérebro é como se fosse um patrimônio tão privado que qualquer ajuda é uma violação da própria... é uma violação pessoal, é como se fosse uma alienação da própria autoridade da pessoa sobre si. Ou como disse uma vez uma paciente, veja a que ponto eu cheguei, até psiquiatra eu estou indo. O que isso traduzia no momento que ela disse isso? E essa resposta dela foi em seguida a pergunta, essa pergunta primeira que eu sempre faço, como você se sente vindo a um psiquiatra? E ela disse, pois é, até psiquiatra eu estou vindo, veja a que ponto eu cheguei. Provavelmente eu não esperaria, nem ninguém esperaria que uma pessoa indo ao oftalmologista tivesse essa vivência de desqualificação tão intensa, de rebaixamento do seu poder pessoal tão intenso. Mas, regra geral, é assim que as pessoas se sentem ao psiquiatra. Eu quero uma ajuda, mas eu temo essa ajuda que venha de lá, porque essa ajuda vai se traduzir por uma desqualificação minha. Quer dizer que você está indo a um psiquiatra, né? Quer dizer que você está precisando de psiquiatra. Muito provavelmente isso vai aparecer numa discussão qualquer, comum em casal, por exemplo. Vá perguntar ao seu psiquiatra, você que está precisando de psiquiatra. Então, eu gostaria de lembrar a todos que estejam escutando que psiquiatria, como todos os instrumentos médicos, são instrumentos. A psiquiatria é um instrumento que está disponível para aquelas pessoas em que o mau funcionamento ou o não funcionamento ou a dificuldade de funcionamento mental, emocional, ultrapassou a capacidade da pessoa lidar com ela. É um instrumento como qualquer outra especialidade. Então, se porventura a vida mental sua, seu processo de pensamento, suas relações interpessoais, seu quadro emocional, atinge um ponto em que você sozinho não dá conta, o psiquiatra, sim, é o especialista médico, junto com o psicólogo, que é o especialista que é o complementar, né? Psiquiatria e psicologia são complementares.
em relação à vida mental e emocional, com a diferença de que o psiquiatra, por ser um especialista médico, ele tem uma ferramenta específica dele, que é a medicação psiquiátrica. Mas esse detalhe da medicação psiquiátrica eu vou deixar para um outro momento, para não me estender muito aqui. Então lembre-se, psiquiatria é apenas um outro instrumento médico. E que a vida mental da gente pode ser ajudada, tanto o corpo pode ser ajudado. Tchau.